Glória a Jesus. Eclesiastes capítulo 7, capítulo 3 e o versículo de número 14. Uma palavra breve para os nossos corações. Diz a palavra, todos juntos leiamos em uma só voz. Agora, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua orientação pelo Teu Santo Espírito para nos dirigirmos à Tua igreja e falarmos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, abençoa todos que estão presentes, que haja uma boa recepção da Tua palavra, os que nos acompanham pelas redes sociais, que a Tua bênção esclarecedora, iluminadora, alcance a todos, Senhor. Fala conosco, que de bom grado os Teus filhos acolham a Tua palavra nesse instante. Repreende qualquer ação adversa, qualquer ação contrária, contra a boa e perfeita exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, nós neste texto detectamos 3 lições importantes para a nossa vida espiritual. O texto está muito claro, diz a palavra, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Esta é a primeira frase do texto que nos concede, que nos lega esta lição poderosa de que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Diga, igreja, por gentileza. Tudo quanto Deus faz durará. Vamos lá outra vez? E tudo quanto Deus faz durará eternamente. Note que o escritor sagrado inicia a frase dizendo eu sei, não é? Salomão sabia de que o nosso Deus, ele não faz nada pela metade, ele não faz nada que não dure, ele não faz nada que não tenha durabilidade. Aliás, nós temos que entender que o que Deus faz para que haja satisfação dele próprio. Aliás, esse é um pensamento de Watchman Nee, um escritor cristão muito comentado, não é? Ele diz que tudo quanto Deus faz para a sua própria satisfação, quer dizer, para a sua própria agradabilidade, para seu próprio agrado, para o seu próprio prazer. Diga após mim esta frase que é importante. Tudo quanto Deus faz, Deus o faz para a sua própria satisfação. Quer dizer, eu e você, nós somos obras de Deus, somos criaturas de Deus, e com esta perspectiva, Deus nos fez para a sua própria satisfação. Aliás, a Bíblia diz com muita clareza, Isaías 43, verso 7 e o verso 21, Ele nos criou como coroa da sua criação, e Ele nos criou para que nós dessemos louvor a Ele. Então, Deus nos criou para a sua própria satisfação. A obra de Deus é eterna. O nosso Deus é um Deus que transcende a sua criatura. É por isso que nós falamos que Deus é transcendente. Isto é, Ele está desvinculado da sua criatura.
Ele é antes da criatura e continuará a ser depois da criatura. Ou seja, Ele é um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus presente, um Deus que mesmo antes de tudo existir, Ele já existia. Salmo 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus, portanto, é um Deus que a sua existência é Ele próprio, isto é, o nosso Deus é autoexistente. Ele não depende de uma fonte externa para viver. Ele é a própria vida, Ele é a própria existência. Quando eu falo nisso, quando eu penso a respeito, eu me lembro de Atos 17, 28, que diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, diga igreja, porque nele vivemos, todos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eis aí, que coisa bonita, não é? Que coisa linda, né, pastor Ocimar? É a palavra de Deus que nos dá uma convicção, nos dá uma fundamentação, nos dá uma certeza de que nós estamos aqui nesta vida, não assim ao léu. Nós estamos aqui nesta existência, nesta vida, porque existe um propósito de Deus, tem um plano maior de Deus sobre nós, há um propósito supremo para que nós aqui existíssemos. Aliás, é o significado maior da vida. Eu não vim aqui por acaso, você não veio por acaso, você não está neste mundo por acaso, tem um propósito de Deus. E para firmar isto bem, nós falamos esta palavra, pastor Davi: a cada dia que o Senhor nos conserva em vida aqui nesta terra, é porque Ele tem um plano para nós cumprirmos, é porque Ele tem uma obra para nós cumprirmos. Quem aceita esta palavra, diga: eu aceito, glórias a Deus. Amém, igreja? Cada dia que passa, então não se preocupe, não tenha pressa de ir, de voltar para casa, né? Para casa eu vou. Não tenha pressa de ir, de voltar para casa, e nem tenha pressa, e nem tenha medo de não ir, tá certo? E não queira também ficar. Aliás, esta semana eu estava meditando numa palavra que Jesus é engrandecido em nós, seja no corpo, está escrito aos Colossenses ou Filipenses, Jesus é engrandecido em nós, no corpo, seja pela vida ou pela morte. Ele é engrandecido em nós, no corpo, no nosso corpo. Jesus é engrandecido em nosso corpo, seja pela vida ou pela morte. Palavras de Paulo, Filipenses 1:20. Filipenses 1:20, palavras do apóstolo São Paulo. Ele diz com muita propriedade. Isto me causou um impacto tremendo esta semana, ao ler este texto e ao meditar. Olha, segundo a minha intensa expectação de esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Amado, isso sacode o coração da gente. Sabe qual era o estado de Paulo quando ele escreveu esta palavra? Quem se recorda? Ele estava preso. Ele estava preso. Na sequência dos versos aí, deste texto, ele diz que ele gostaria de partir. Para ele, tanto faz estar aqui ou partir, mas por causa do cuidado da igreja de Deus e pelo zelo das coisas do Senhor, era interessante ele continuar neste corpo. Mas o verso 20 é muito forte, quando ele diz que neste corpo
nós podemos engrandecer a pessoa de Cristo, seja pela vida ou seja pela morte. Quer dizer, tanto faz, na vida ou na morte, sempre engrandecendo e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que Deus faz, Ele dura eternamente. Ou seja, a obra de Deus, ela tem duração eterna. Você poderia dizer, pastor, cita aí 3 grandes obras de Deus. Já citei uma, a nossa criação, mas 3 grandes obras de Deus poderosas. A primeira, a criação, no sentido mais amplo, os atos criativos de Deus. E todos eles, quando você chega lá no livro de Gênesis, o capítulo 1, principalmente, cada etapa da criação concluída, não é? Concluída, porque uma das características do nosso Deus é concluir a obra, é deixar a obra completa. Deus não faz nada por metade. Aliás, Filipenses 1, verso 6 diz que Ele completará a obra. Ele usa a expressão completar, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a completará, a aperfeiçoará, até o dia de Jesus. O que Deus faz dura para sempre. E quando no ato da criação originária, em cada etapa, a Bíblia diz que Deus declarava, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então veja, segunda coisa, na redenção, a obra da redenção, os atos que compõem a chamada redenção do homem, estes atos também são duráveis, são eternos. A Bíblia diz que a redenção de Jesus, Ele operou uma eterna redenção. Aos Hebreus está escrito esta frase. Então o que Deus faz dura para sempre. O que o homem faz precisa de revisão, precisa de toque, retoque, reconstrução. Mas o que Deus faz dura eternamente. Você pode dizer, mas pastor, o homem, ele fez para durar eternamente? Claro que sim. Se não fosse o pecado, o homem viveria eternamente. Deus fez o homem reto, justo, diz a Bíblia, Eclesiastes 7, 29. De tal modo, amados, que a redenção é uma outra área de atuação de Deus, obra de Deus, que é para sempre, que dura eternamente. Uma outra é a sustentação e a conservação de tudo. Hebreus 1, verso 3, está escrito que Ele sustenta tudo pela sua palavra, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus cria, Deus resgata a criação dele que fora destruída, por assim dizer, pelo pecado, e Ele sustenta, Ele conserva, Ele preserva. Salmo 104, verso 30 está escrito, e envias o teu Espírito, e assim são criados, e renovas a face da terra. Quer dizer, conserva a face da terra. Você viu aquela declaração, que se o homem quisesse, poderia reflorestar todo o globo terrestre? Se houvesse empenho das potências mundiais, haveria reflorestamento. Você deixa uma área de um campo, 5, 6, 8, 10 anos, quando você retorna, está tudo lá reflorestado, revigorado, revitalizado naturalmente. É que o homem, ele tem uma capacidade de se autodestruir, que não é brincadeira, e destruir o meio ambiente. Aliás, pastor Arthur, amados pastores, irmãos, nós poderíamos pensar mais numa teologia ecológica. Você pode dizer, mas pastor, isso é bíblico? Claro que é bíblico. A redenção, ela também tem por finalidade de restaurar a criação física, natural, restaurar aquilo que fora destruído e atingido pelo pecado. Amém, igreja?
O que Deus faz durará eternamente. Durará eternamente. Não se pode acrescentar e nem tirar. Tá certo? Aliás, a Bíblia fala no Apocalipse capítulo 22, verso de número 18 e 19, os últimos versos, que nada se tira e nada se acrescenta da sua palavra. A obra de Deus é eterna, o que Ele faz durará eternamente. Amém, igreja? A obra que Ele operou na sua vida, de resgate, de redenção, isso é para sempre. A segunda frase do texto: nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Toda a igreja juntos. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Tudo quanto Deus faz é perfeito. Se é algo que não se deve tirar e nem se deve acrescentar, é porque é perfeito. Amém, igreja? Você é perfeito. Existe coisa mais perfeita na sua chamada funcionalidade e finalidade? Eu me refiro ao corpo humano. Tem coisa mais perfeita do que o corpo humano? Tá certo? O corpo humano, na sua funcionalidade e na sua finalidade, é perfeitíssimo. O homem é que destrói o corpo humano. Portanto, tudo quanto Deus faz, nada se lhe deve tirar e nada se lhe deve acrescentar, porque a obra de Deus é perfeita. Isto fala-nos de completude, fala-nos de que não se precisa retocar e fazer nada, porque o que Deus faz é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O livro de Salmos 18, verso 30, diz a Bíblia que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Não é? Deus pede para que Abraão ande na presença de Deus e seja perfeito, seja completo, seja maduro, não é? Outra coisa sobre perfeição, o dom de Deus. Tiago 1, verso 17, a Bíblia diz que todo dom, toda boa dádiva. Esse texto eu quero ler com a igreja. Eu quero ler com a igreja, e vamos aqui mergulhar na palavra. Vem comigo nas escrituras, amém, igreja? Vamos lá, todos juntos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Diga dom perfeito, diga. Esta palavra no original é dorema, de dorel, não é dorema. Dorema quer dizer presente. Todo presente de Deus é perfeito. Quem quer ser presenteado pelo Senhor? Quem quer ser presenteado? Eu quero. Aliás, Ele já nos deu o maior presente da vida, que é a salvação, que é Jesus. É 2 Coríntios 9,15, é isso mesmo? Que diz assim: graças a Deus pelo dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável, seu presente perfeito. Então, amado, o que Deus faz não se pode acrescentar e não se pode tirar, porque é perfeito. Eu quero aqui te dizer algo nesta linha, e profeticamente, o que Deus está fazendo na sua vida terá completude em nome de Jesus. A obra que Ele começou será completada em nome de Jesus. O dom de Deus, a dádiva dos céus, o presente de Deus não tem remendos, não comporta remendo, e nem pode ser refeito ou desfeito. O que Deus faz dura eternamente, e o que Deus faz é perfeito. Glorifique a Deus por isso na sua vida. Até algo que você imagina num primeiro momento que é estranho, que você não entende, que você não aceita. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus fez aquilo?
O oleiro não pode dizer ao barro, melhor, não pode dizer o barro não pode dizer ao oleiro, porque me fizeste assim. Nós somos criaturas, não podemos dizer a Deus por que Ele age desta ou daquela forma. Nós temos que nos curvar diante da soberania absoluta do nosso Pai. Amém, igreja? Deus faz a sua obra perfeita, ela é eterna, ela é perfeita, o trabalhar de Deus é perfeito. Eu estou enfaticamente repetindo isto para que nós, neste momento de tanta incerteza, neste momento de tanta dificuldade, neste momento de tanta negatividade, neste momento de tanta incredulidade, você descanse neste Deus que realiza tudo perfeito e realiza uma obra gloriosa e maravilhosa. Amém, igreja? Descanse no Senhor. O trabalhar de Deus é perfeito. O que acontece na tua vida não é porque você quer, não é porque eu quero. Acontece na minha vida, acontece na vida de todo mundo. Sabe por quê, amado? Porque é plano de Deus. A Bíblia diz, assim como morre o justo, morre o injusto. Está escrito na palavra. Nós não viemos a este mundo para vivermos para sempre. Viemos para cumprir o propósito de Deus. E no tempo determinado da vida, Ele nos chamará para si. Nos chamará para si. Só que vai ficar na estrada desta vida as nossas pisadas. Vai ficar as marcas da nossa caminhada aqui na estrada desta vida. Você pode dizer, pastor, eu vou deixar pisadas. Vai deixar. Pisadas quer dizer legado, herança, trajetória, história marcante, história contributiva, história que contribuiu, que agiu, que ajudou, que cumpriu o propósito de Deus. Para alguém concluir lá no final da existência, este verdadeiramente foi um homem de Deus, esta verdadeiramente foi uma mulher de Deus. Amém, igreja? Paulo diz, não andamos porventura no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas. Sobre as mesmas pisadas, isto quer dizer que deixaremos legado aqui nesta terra no nome de Jesus. Amém, igreja? Alguém diz por aí que no mínimo o homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter uma outra coisa a mais. O que é? Hein? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Um filho, Arthur, não é uma filha não, é um filho, né? É uma filha, um filho. Eu vou brincar. Você acredita que eu estou induzindo a minha netinha Antonella? Viu, Pitete? Eu estou induzindo a minha filha Antonella. Diga para o papai Arthur, porque eu quero o Paulinho, tá? Eu quero o irmãozinho Paulinho, eu já dei até o nome. A Paula está brava comigo. É Paulinho, tá? Aí hoje o Arthur estava em casa com ela. E aí, pede para o papai o Paulinho. Ela foi direto lá. Ô papai, eu quero o Paulinho, eu quero o Paulinho, eu quero o Paulinho. Amém, igreja? Mas nós vamos deixar legado, história na nossa trajetória cristã aqui e na nossa trajetória espiritual. Amém, igreja? Glórias ao nome de Jesus para sempre. Quero te dizer algo, amado. O homem só descobre, diz um autor, ele só se conscientiza que a obra de Deus é perfeita quando ele recebe a palavra em seu coração. Sem Deus, todas as experiências da vida são inúteis, são sem razão e sem esperança. A pessoa só tem esta dimensão, só tem esta compreensão quando ela tem a palavra de Deus no seu coração, quando ela aceita Jesus, quando ela se rende ao seu Criador. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A última palavra para encerrarmos, o texto final fala, vamos juntos, amados, venha comigo na Escritura, vamos dizer, diz a palavra, parte final, e isso faz Deus, todos juntos, para que haja
para que haja temor diante dele. Todos juntos, vamos lá. E isto faz Deus para que haja diante dele. Eis aí o significado da existência. Tem um autor que fala, é o rumo apropriado para a vida do homem e da mulher aqui na terra. É temor a Deus, olha, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, o que Deus faz é para que venha ser gerado na minha vida temor. Toda ação de Deus tem por finalidade levar o homem a temê-lo, a reverenciá-lo, a respeitá-lo. Deus perdoa pecado, o homem tem que temer por isso. Deus é misericordioso, o homem tem que temer a Deus por isso. Tem que respeitar. Deus é aquele que restaura, que cura, que liberta. O homem tem que respeitar por isso. Deus é amor, Deus é benigno, Deus é eterno. Tudo que Deus faz, mesmo revelando os seus atributos, seja qual for o atributo, tem por finalidade de resgatar, de extrair de dentro do homem o temor a Ele e o seu nome ser glorificado. Amém, igreja? A finalidade de tudo isto é justamente a finalidade do agir de Deus na nossa vida, é de fazer com que o homem venha temê-lo, venha obedecê-lo, e venha brotar e suscitar um estado de reverência e de respeito diante do Senhor. Olha, vem aqui à mente, e eu quero compartilhar com a igreja. Isto é do ser humano, todo mundo eu já fiz, não tem ninguém aqui nesse santuário, e quem me assiste pela rede social, pelas redes sociais, que não tenha passado por esta experiência. Uma grande dificuldade, seja desemprego, enfermidade ou perseguição, calúnia, uma grande dificuldade em que o homem está inserido e contextualizado, e de repente ele chega diante de Deus: Senhor, se eu sair dessa, eu vou te respeitar mais ainda, eu vou frequentar a igreja, eu vou tocar na orquestra. Toninho, eu não vou sair da orquestra. Sabe o que é que Deus faz? Deus fica ali de lá olhando: eu sei que você não vai fazer isso, mas eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar de igual modo. Deus abençoa e a pessoa não cumpre aquilo que se compromete diante de Deus. A sua misericórdia é grande. A sua misericórdia é grande e é imensa. Ele faz isso para que haja temor diante dele. Amém, igreja? Para finalizar este temor, olha, o penúltimo verso, capítulo 12, verso 13 de Eclesiastes. Tem um texto que diz tudo a respeito do que estamos falando. De tudo que se tem ouvido, toda a igreja, vamos lá, amados, juntos. De tudo porque é dever de todo o homem. Vamos lá, toda a igreja, citemos a palavra já. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Eis aí, olha, 2 pontos. O que é que o autor está dizendo? Olha, tudo que eu falei, a finalidade última, a finalidade extrema é: teme a Deus, toda a igreja, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é obrigação maior de todos. Amém, igreja? Vamos temê-lo ainda? Mais ainda? Porque o que ele faz durará eternamente. A obra de Deus é completa e perfeita. O que ele faz não se pode tirar e nem se deve e nem se pode acrescentar, porque é perfeita, é presente completo. Tem presente de Deus completo para a tua vida. Tem presente de Deus completo e preparado. Qual é o maior presente? O maior presente de Deus para a nossa vida é agora, é o aqui e agora. E ontem foi passado, e amanhã é futuro. Por isso que agora chama-se
presente. Meu amado, se você tem recebido o presente de Deus e está aqui, é porque Ele tem um plano poderoso na sua vida. Glorifique o nome de Jesus, levante a cabeça, bola para frente em nome de Jesus, confiança, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.